durante o meu processo de catalogação de 100 revistas ao longo da produção de um repertório que eu produzi em 2019, eu acabei descobrindo que nesses quadrinhos produzidos aqui no estado, eles dialogavam com o sertão nordestino, né? Então, dessas produções elaboradas por artistas potiguares, eu selecionei 7 produções de Natal, produzidos pelo Grupo de Pesquisa História e Quadrinhos, o GRUPEC, e 5 produções elaboradas pelo Grupo Pau a Pique de História em Quadrinhos, Associação Avante-Cultura de Currais Novos. A ideia de a gente trabalhar com quadrinhos era exatamente tentar extrapolar um pouco a ideia do que seria o sertão. Apesar do trabalho de Felipe concentrar nas representações das personalidades sertanejas, dos personagens sertanejos, a ideia é que os quadrinhos poderiam extrapolar o conceito para além dessa ideia de uma identidade sertaneja. Analisando essas revistas em quadrinho, especificamente as histórias que trataram de paisagens, fatos, pessoas ligadas ao sertão, ele pôde constatar 2 estéticas. Uma primeira estética produzida pelas HQs do GRUPEC, que mostrava o sertão cheio de imagens como de miséria, de violência, de agrura, e uma outra estética produzida aqui no sertão pelo antigo Grupo Pau a Pique, atual Associação Avante-Cultura, onde ficaram evidentes imagens não ligadas estritamente a esse aspecto mais de um sertão desolado, mas de um sertão mais vívido, cheio de personagens, com histórias de humor, com recriação do próprio cotidiano. Eu acho que os quadrinhos, como fonte histórica, na verdade, como fonte de trabalho de símbolos e de semiótica, é uma das possibilidades de produzir conhecimento que tem sido colocado de lado em toda a academia. Então, a pesquisa de Felipe Viana tem essa importância, por trabalhar com fontes históricas não muito procuradas pelos historiadores e historiadoras e mostrar um sertão representado tanto pelos sertanejos quanto pelos artistas do litoral, né? Mostrando, portanto, essa diferenciação na estética que aparece nos quadrinhos. Estamos aqui no Espaço Avante de Cultura, na cidade de Currais Novos. E foi aqui que eu encontrei parte do conjunto documental da minha pesquisa. Eles foram produzidos ainda quando o Espaço Avante de Cultura se chamava Grupo Pau a Pique de História em Quadrinhos. É o Grupo Pau a Pique que foi fundado pelo artista visual João Antônio. O Grupo Pau a Pique, ele justamente se forma nesse período que João, vendo que eu, Generson, né, e João, e mais a participação de Márcio Coelho, que era o colega dele já lá na Maturi, pensou em trazer esse trabalho onde teria esse conteúdo crítico, né? E aí ele pensa assim, vamos levar isso para o interior também? E para nós foi muito importante para a questão da própria formação intelectual, né? E de exercitar o trabalho, sabe? Nos seus últimos anos, montou mais 2 revistas onde ele resgatou daquela época, porque a qualidade do quadrinhos da impressão era muito ruim, os nossos desenhos, por mais que você caprichasse, ficava uma impressão muito ruim, as gráficas não eram boas. Ele resgatou algumas histórias dos anos 90 e republicaram elas com mais dignidade, eu diria, né? Com uma qualidade muito boa, num formato grande. E isso foi importante porque trouxe a visão para algumas pessoas que na época não eram nem nascidas. E depois descobriram que a gente tinha esse projeto de quadrinhos vindo desde o começo dos anos 90. O sertão, né, nossa paisagem humana, nossa paisagem natural, tem uma relação muito forte com a linguagem dos quadrinhos produzidos aqui no Currais Novos, aqui no Seridó, nosso Seridó. E tudo está atrelado à figura do artista plástico João Antônio de Medeiros Neto. E João Antônio tem contato com essas experiências, com essas ideias, com essas experiências nas artes plásticas, nos quadrinhos, no teatro. Ele vai participar da 3ª geração do GRUPEC em Natal, no início dos anos 80. E no início dos anos 90, ele volta para Currais Novos, problemas de saúde, né? E vai trazer os quadrinhos. E dentro dos quadrinhos, ele vai buscar
dentro dessa bagagem dele, ele traz essa ideia de se contrapor ao, digamos assim, ao domínio mercadológico, ideológico e estético do quadrinho comercial estadunidense, né, das histórias de super-herói, que até hoje tem uma presença muito forte aqui no nosso imaginário. E aí no quadrinho ele vai buscar justamente o regionalismo como um elemento de insurgência, de contestação a esse cenário, né? E aqui nós estamos exatamente no ambiente em que ocorreu uma das histórias mais interessantes produzidas pelo grupo Pau a Pique, Associação Avante Cultura, que é a história de Xandim, que ela é ambientada exatamente no Parque de Vaquejada. O quadrinho de Xandinho está presente lá, foi publicado pela primeira vez no ano de 1992 e republicado posteriormente, já no século XXI, no quadrinho Cancão, em 2015. E foi aqui na Gibiteca Potiguar que, ao longo do ano de 2019, desenvolvemos um repertório. Nesse repertório, a gente fez uma catalogação de 100 revistas produzidas por artistas aqui do estado do Rio Grande do Norte, e ao longo dessa catalogação encontramos produções do Grupo de Pesquisa em História em Quadrinhos, aqui da cidade de Natal, e também produções do interior. Foi ao longo dessa catalogação também que a gente identificou nessas produções a presença de temáticas direcionadas para o sujeito nordestino, suas práticas culturais e também sobre o espaço nordestino. E foi tomando como esse mote que desenvolvemos a nossa dissertação de mestrado. As histórias em quadrinhos têm no Rio Grande do Norte já uma certa tradição. Desde da fundação do Grupec, em 1971, que eles começaram a publicar histórias em quadrinhos no jornal Poti. Então esses artistas eles publicavam semanalmente uma página completa de história em quadrinhos, produzida por eles mesmos, seus próprios personagens. Bem, aí depois, tá certo, o Grupec, depois de 2 anos publicando no jornal, ele se desfaz. E começa tem um novo grupo, né, que é o Alcides Salles. Ele organiza com o Enoque Domingos, músico pernambucano, que morava aqui no Rio Grande do Norte. Eles organizam a revista Maturi, nos anos 74. A Maturi, ela tinha uma crítica, era voltada para uma crítica social, para a questão política, né, para a questão dos costumes. E a gente vê, né, que o quadrinho, né, do Rio Grande do Norte ele se expandiu, né, ele foi acompanhando, cada geração trabalhou de uma forma do seu tempo, né, e hoje em dia trabalham de formas diferentes também. Então isso é muito importante. Então está sempre se modificando o trabalho de história em quadrinhos no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é um estado enxerido, sabe? Ele sempre é pioneiro na frente de todo mundo. Então fazer quadrinho era uma ânsia grande dos artistas aqui de Natal. Na época Natal, como sempre, é enxerida, né? Então morava muita gente famosa e passava muita gente famosa por aqui. Então, Enfio, aquele cara do Pasquim, morou aqui em Natal, né? Então, vendo nossa produção de quadrinho, aí percebeu a qualidade dos desenhistas que havia aqui em Natal. Então, o trabalho do grupo se baseia em pesquisas. O nosso patrono é ele ali. Ele era fã dos quadrinhos. E a gente ia constantemente à casa dele. E ele dizia assim, a frase: meninos, vamos botar a história na rua. Olha lá aquela vozinha dele, né? Então era isso que a gente procurava fazer. A Gibiteca Potiguar foi fundada em 15 de abril de 2008, né? Ela está completando agora esse ano 2024, 16 anos. Ela tem um acervo de cerca de 10 mil exemplares, quase 90% por meio de doação. Ela possui, além dessa parte do acervo, né, que é a função primordial é ajudar a incentivar a leitura, ela tem um trabalho diferencial no Brasil e no Nordeste, que é a parte de oficinas de desenho, pintura, cinema de animação. E nós também temos o curso direcionado aos professores do estado do Rio Grande do Norte, das escolas públicas e privadas interessadas, que é Quadrinhos de Educação, Possibilidade de Utilização, onde os professores vão conhecer os quadrinhos como uma ferramenta pedagógica para usarem na sua prática educativa. No que diz respeito às considerações finais do meu trabalho, eu verifiquei que nós temos 2 estéticas e 2 formas de representação
em torno do sertão nordestino, do sujeito sertanejo e de suas práticas culturais. A primeira de Natal, em que eu consegui identificar que a produção de quadrinhos em que a gente analisou, ela recebeu incentivo financeiro por parte de órgãos públicos e privados, de modo que, de certa forma, acabou influenciando na produção desses artistas. Outra questão também que a gente conseguiu identificar é que os quadrinhos presentes no litoral, eles, de certa forma, representaram, em grande medida, um estereótipo em torno do sertão nordestino e do sujeito sertanejo. Currais Novos, os artistas não receberam tanto incentivo financeiro de órgãos públicos ou privados, de modo que eles se sentiram mais à vontade no momento da produção. Outra questão é que em Currais Novos, na produção dos artistas dessa cidade, a gente identificou que eles representaram mais questões ligadas ao aspecto local do interior, né, do sertão. Isso pelo fato de que eles ocupam o espaço sertanejo, eles são do interior do estado, então eles conseguiram representar esse espaço sertanejo com maior propriedade. Eles representam a modernidade, com o desenvolvimento econômico e também com a felicidade do povo sertanejo.